Amado irmão, amada irmã, é uma alegria estar com você neste domingo. Melhor fosse se estivéssemos dentro da nossa igreja, em comunhão pessoal, mas nós somos igreja mesmo estando assim distantes. E é uma alegria imensa trazer uma mensagem ao seu coração. Hoje é Domingo de Ramos, é uma data muito especial. E eu quero ler o texto do Evangelho previsto para o dia de hoje, conforme Mateus, capítulo 21, os versos 1 a 11, onde está escrito, você pode também acompanhar aí na sua tela: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, chamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, hoje nós temos um Domingo de Ramos bem diferente daquele a qual estávamos acostumados. Hoje não há caminhada, hoje não há procissões, hoje estamos mais uma vez, mais um dia, isolados em nossos lares. Não podemos frequentar nosso lugar de culto, como também uma prevenção. Mas nem por isso deixa de ser Domingo de Ramos. Fato é que nós estamos passando por uma verdadeira crise que afeta outras áreas além da própria saúde. O que nos chama a atenção é que existem muitas pessoas que, em meio a esta crise, querem engrandecer os seus nomes, mostram a si mesmos como grandes salvadores da pátria, como Messias que podem dar salvação, que podem dar a verdadeira saída. E se você está pensando em um nome A ou B, pode esquecer, porque a epidemia do orgulho humano está em todos os lados políticos. Em meio à crise surgem oportunidades, mas também, infelizmente, surgem os oportunistas. Aqueles que querem se aproveitar da situação para marcarem os seus nomes na história. Jesus, porém, faz exatamente o contrário. Jesus é Deus, é Senhor, é a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, e ele entra em Jerusalém não em um cavalo branco, como seria, por exemplo, com Napoleão, não em cima de um tanque de guerra, mas em cima de um jumentinho. O Rei poderoso que vem a nós de maneira simples e humilde. Enquanto os homens do mundo querem engrandecer o seu nome, aquele por meio de quem o Pai criou todas as coisas, vem a nós montado de maneira humilde em um jumentinho. Perceba como Deus inverte a sabedoria deste mundo. Perceba como as coisas são mudadas. Se o ser humano quer subir e se engrandecer, Deus em Jesus Cristo se abaixa, se reduz a ser humano, sem deixar de ser Deus.
Nós, como seres humanos, queremos destronar Deus, tirar Deus do seu lugar e assumir o seu lugar, coisa que não conseguimos. Deus, porém, faz o contrário. Deus desce, se torna um ser humano, assume o nosso lugar na cruz, sem deixar de ser Deus. O Deus homem Jesus Cristo, que entra em Jerusalém montado em um jumentinho cria de jumenta, muda a nossa maneira de pensar Deus. Vemos Deus não com medo, não com ansiedade, não com pavor, mas passamos a ver Deus como Deus que serve, como Deus misericordioso, como Deus humilde, como Deus amoroso, como Deus misericordioso, como Deus empático ao nosso sofrimento. Jesus muda a maneira como nós enxergamos a Deus. Os homens, as pessoas, os seres humanos querem subir, mas Deus desce e monta em um jumentinho. O filósofo italiano Gianni Vattimo, ele diz no livro Depois da Cristandade, por um cristianismo não religioso, a seguinte frase: o Deus cristão é o Deus que se abaixa, que se humilha e confunde as potências deste mundo. Porque de fato os poderosos deste mundo olham para Jesus e não compreendem como aquele que é o próprio Deus, aquele por meio de quem foram criadas todas as coisas, conforme João 1, como esse Senhor agora entra em Jerusalém montado em um jumentinho, de maneira simples, de maneira humilde. Aos olhos humanos, isso é loucura, que esse que entra em Jerusalém montado em um jumentinho é o próprio Deus. Isso é loucura do ponto de vista humano. Mas para Deus, ali está a sabedoria. Ali está o poder da salvação. Nos primeiros séculos, os cristãos eles sofriam perseguição. E um dia foi encontrado em uma caverna uma pintura de um jovem chamado Alexâmanos, no qual ele adora o Deus que quem interpretou em tom de deboche, em tom de escarnecimento, diz ser um Deus cabeça de burro, um Deus cabeça de jumento. Por que isso acontece? Quem fez esse deboche quis dizer: que bobos os cristãos que, ao invés de adorar um Deus poderoso, como Zeus, como tantas outras divindades que haviam no panteão grego, adoram um Deus que se entrega e mora em uma cruz, um Deus que entra na grande Jerusalém montado em um jumentinho. O Deus que inverte a nossa lógica. Os homens querem poder, mas Deus se faz fraco. Deus se faz humilde. Amado irmão, amada irmã, é domingo de Ramos. Mesmo assim, nós reconhecemos que esse que está entrando em Jerusalém é rei. Ele é Senhor. E que não há nenhum outro rei, Senhor e Messias maior do que Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o condutor da história. Ele também é o nosso Senhor, o nosso Salvador pessoal. Ele cuida de nós. Muitos humanos estão sendo oportunistas nessa época para engrandecerem o seu nome, para mostrarem o seu poder, a sua persuasão, tão enganosos como a serpente. Mas nós somos convidados pela palavra a olhar para Jesus e a confessarmos somente Jesus como Senhor e Salvador. Inclusive, há aqueles que colocam ainda mais pânico e medo nas pessoas, dizendo que nós estamos vivendo os fins dos tempos e que Jesus está prestes a voltar. Amados irmãos e amadas irmãs, nós não podemos saber disso, não podemos falar disso. Olha o que diz em Mateus 24:36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Há muitas maneiras de seres humanos tentarem assumir o trono de Deus. Uma delas é ameaçando as pessoas dizendo que o fim está próximo. Será que o fim está próximo? Eu não sei. Pode ser que esteja,
Pode ser que não. Nem o Filho sabe, nem os anjos, só o Pai sabe. Tentar dar uma resposta para algo que só o Pai sabe é assumir o lugar de Deus e não se colocar de maneira humilde como Jesus, que entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, cria de jumenta. Os homens querem ser reis, os reis querem ser Deus, mas Deus se faz homem, disse o teólogo católico Leonardo Boff. Amados irmãos e amadas irmãs, nós estamos no Domingo de Ramos. Agora sim, próximos, caminhando rumo à Sexta-feira da Paixão e também à esperança da Páscoa, da vida que Deus nos dá em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a pergunta é: a quem você está servindo? Aos poderosos deste mundo? Sejam de lado A ou B ou C ou D, tanto faz. Ou àquele que entra em Jerusalém montado em um jumentinho? Nós somos convidados hoje a renunciar os nossos senhores. Tudo aquilo que tem conduzido a nossa vida de uma maneira indevida, tudo aquilo que tem nos cegado para a realidade, renuncie a isso. Renuncie qualquer senhor da sua vida que não seja Jesus Cristo. Porque sim, tem humanos hoje que são mais inquestionáveis do que o próprio Senhor Jesus. Você não pode falar nada que o estardalhaço já é enorme. E você já é apontado como isso, como aquilo lá. Será que Jesus está no centro? Será que Jesus é o Senhor? Não quero dizer que nenhuma pessoa pode ter uma admiração, tanto em questões políticas, mas também por um músico, por um ator, por um escritor, isso faz parte. Mas nenhum deles pode ser mais importante que Jesus. Nenhum deles pode ser mais Senhor que Jesus, do que esse que entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Renuncie os seus senhores, abra mão deles, creia em Jesus Cristo. Renuncie a qualquer Messias desse mundo que queira propor a salvação de um jeito ou de outro. Colocam os seus nomes como grandes salvadores de um povo. Renuncie a eles, eles não podem salvar ninguém. São só humanos de carne e osso como eu e você. A única diferença é que muitas vezes eles têm um cargo que lhes dá um pouco de poder, mas a autoridade eles só têm se você dá a eles. Senão, não. A nossa autoridade é Jesus Cristo, Senhor e Salvador, o único Messias. Você crê nele? Ele está em primeiro lugar na sua vida? Se não, renuncie àquilo que está e corre em direção a Ele. Renuncie ao seu poder. Se você faz de si mesmo um Senhor, abra mão disso. Você não vai muito longe assim. Abra mão desse poder, desse orgulho, dessa prepotência e se entregue humildemente, em arrependimento, nos braços do Senhor. Estamos terminando a Quaresma. Ainda é tempo de arrependimento, tempo de preparação para a Sexta da Paixão e para a Páscoa, para aceitar que Jesus assume o meu e o seu lugar na cruz, para que assim possamos receber dele pleno perdão e plena misericórdia. Abra mão do seu poder, da sua prepotência, do seu orgulho. Entrega a tua vida a Jesus. Diga: Deus, tu irás controlar a minha vida. E quando eu falhar e quando eu errar, quando eu não seguir aquilo que o Senhor quer, então que o Senhor me mostre para que eu sempre volte de novo ao teu caminho. É isso aí, e isso é vida cristã. Assumir em todos os aspectos, integralmente, que aquele que entra em Jerusalém montado em um jumentinho não é um mero homem, não é um mero personagem da história como tantos outros, mas é o próprio Deus que se fez gente sem deixar de ser Deus. Eu deixo a nós o versículo que Jesus diz lá no Evangelho conforme Lucas, capítulo 9, verso 23. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo. Negue
todo poder, toda autoridade que não seja Jesus. Negue os poderes do mal. Renuncie aos poderes do mal. E receba a palavra na tua vida. Creia em Jesus. Coloque Ele como teu Senhor e Salvador, porque Ele veio para ti em amor, graça e misericórdia. A pergunta é, domingo de Ramos, a quem você vai seguir? Quem é o Senhor da tua vida? Nesse domingo de Ramos, no resto desse ano e pelo restante da tua vida, quem é que está te guiando? Quem está sendo o teu líder? Eu desejo que seja humilde e amoroso Jesus, que Ele conduza a tua vida, que você seja preenchido de fé, que você caminhe em total confiança ao nosso Deus, e que nossas línguas, nossas bocas não confessem nome maior que o nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos crer, que possamos esperançar. Não sabemos que Páscoa teremos, provavelmente também não juntos novamente, mas que também na nossa Páscoa nada esteja no centro a não ser Jesus Cristo. Esse ano é um ano interessante. O comércio não está afetando tanto a gente, por causa do isolamento, por causa das dificuldades. Que possamos ter em 2020 uma Páscoa completamente centrada no Senhor Jesus Cristo. O pastor não é contra as outras coisas que se colocam na Páscoa, desde que não assumam o lugar de Jesus. Ele precisa estar no centro da história, da nossa vida, da nossa família, da nossa comunidade, de tudo que nós fazemos. O meu desejo é que Deus te preencha de humildade, como esse Deus que entra montado em um jumentinho, e que Ele coloque cada vez mais no teu coração a vontade de servi-lo e de colocá-lo como prioridade. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Amém. Abençoado domingo, abençoada semana. Compartilha esse vídeo. Vamos espalhar o amor de Jesus para o maior número de pessoas que pudermos, para que mais pessoas entendam que nada pode assumir o lugar que é de Jesus. Amém.